O sol da manhã entra pelas vidraças do casarão dos Figueiredo como uma lâmina dourada cortando a penumbra dos corredores luxuosos. Célia Maria da Silva caminha pelos jardins com seus passos medidos, carregando sua bolsa de pano desbotada e o uniforme azul passado na véspera. Aos 52 anos, ela conhece cada pedra daquele caminho, cada degrau da escadaria de mármore, cada eco que seus sapatos fazem nos pisos gelados da mansão. Há 5 anos trabalha para a família Figueiredo, arrumando quartos, polindo cristais, organizando gavetas que custam mais que sua casa inteira no subúrbio. Seus dedos calejados sabem exatamente quanto peso podem suportar os objetos delicados, seus olhos cansados reconhecem cada mancha que precisa ser removida, cada canto que precisa ser limpo. Mas hoje algo está diferente. A nova governanta, Dona Márcia, uma mulher de 40 anos com ar severo e olhar calculista, espera Célia na porta dos fundos com uma expressão que não esconde sua antipatia. Ela foi contratada pela esposa do patrão, Sra. Amanda Figueiredo, para supervisionar toda a criadagem da casa. Seus cabelos estão presos num coque apertado, sua blusa branca engomada não tem uma única ruga, e seus sapatos de salto médio fazem um ruído autoritário contra o piso. Ela não oferece um bom dia, não sorri, não demonstra qualquer cortesia humana. Apenas aponta para o relógio e faz um comentário ácido sobre pontualidade, como se Célia não tivesse chegado no mesmo horário dos últimos 1800 dias. A casa respira uma atmosfera pesada nesta manhã. Os lustres de cristal parecem menos brilhantes, as cortinas de seda pesam como mortalhas nas janelas, e até o perfume francês que flutua pelos ambientes tem um cheiro enjoativo. Célia sobe as escadas de mármore, seus passos abafados pelo carpete persa que vale mais que todo o dinheiro que ela já ganhou na vida. Ela conhece a rotina, primeiro o quarto da filha mais velha, Isabela, de 7 anos, depois o quarto de hóspedes, em seguida a suíte principal. Seus movimentos são precisos, econômicos, resultado de décadas limpando casas alheias, arrumando vidas alheias, cuidando de famílias que mal sabem seu sobrenome. No quarto de Isabela, Célia trabalha com o cuidado de sempre. A menina está na escola, mas seus brinquedos espalhados contam histórias de solidão. Bonecas caras abandonadas em cantos, livros infantis com páginas amareladas pelo desuso, um coelho de pelúcia surrado que parece ser o único objeto realmente amado naquele ambiente. Célia conhece cada detalhe da vida daquela criança, sabe que ela prefere dormir com a luz do corredor acesa, que esconde doces debaixo do travesseiro, que às vezes chora baixinho quando pensa que ninguém está ouvindo. A diarista arruma a cama com carinho especial, dobra as roupinhas pequenas com atenção materna, organiza os lápis de cor na ordem que a menina gosta. É quando ela se move para limpar a penteadeira que o acidente acontece. Um movimento mal calculado, um cotovelo que bate na prateleira, e o vaso de cristal italiano despenca no chão. O som do vidro se estilhaçando ecoa pela casa inteira como um grito de agonia. Célia fica paralisada, olhando os fragmentos espalhados pelo piso, cada pedacinho refletindo sua imagem distorcida. Suas mãos tremem, seu coração dispara, e ela sente o peso de 5 anos de trabalho honesto desabando junto com aqueles cacos. O vaso era uma peça única, trazida de Murano pela própria senhora Amanda, um objeto de decoração que valia mais que o salário anual de Célia. Os passos apressados de Dona Márcia ecoam pelo corredor, seguidos pelo som pesado das pegadas do patrão. Senhor Maurício Figueiredo surge na porta como uma tempestade, seus olhos escuros brilhando de raiva, seu terno impecável contrastando com a fúria que emana de cada poro. Ele é um homem imponente, acostumado a comandar empresas, a tomar decisões que afetam milhares de pessoas, a ser obedecido sem questionamentos. Sua fortuna foi construída sobre alicerces de determinação e frieza, e ele não tolera incompetência em nenhuma esfera de sua vida. A humilhação que se segue é cruel e calculada.
Maurício não grita, o que torna tudo ainda mais aterrorizante. Sua voz é baixa, controlada, mas cada palavra é uma punhalada na dignidade de Célia. Ele fala sobre responsabilidade, sobre o valor das coisas, sobre como pessoas como ela não compreendem o significado do trabalho árduo. Dona Márcia assente a cada frase, acrescentando seus próprios comentários venenosos sobre descuido e falta de profissionalismo. Célia tenta explicar, suas palavras tropeçando na garganta seca, mas é silenciada com um gesto imperial da mão do patrão. Naquele momento, ela não é mais uma pessoa, é apenas mais um objeto quebrado que precisa ser removido da vista. Atrás da porta entreaberta do seu próprio quarto, Isabela Figueiredo assiste a cena com seus grandes olhos castanhos enchendo-se de lágrimas silenciosas. A menina havia voltado da escola mais cedo, dispensada por uma leve indisposição, e subira para seu quarto sem que ninguém percebesse sua chegada. Ela se escondeu quando ouviu o barulho do vidro quebrando, não por medo do castigo, mas por um instinto infantil que a fez procurar as sombras. Agora, observando pela fresta da porta, ela vê a única pessoa que realmente se importa com ela sendo destroçada pelas palavras cruéis de seu pai. Isabela conhece Célia melhor que qualquer adulto naquela casa. A diarista é quem lembra do seu lanche preferido, quem escuta suas histórias inventadas sobre príncipes e dragões, quem enxuga suas lágrimas quando os pesadelos a acordam no meio da noite. Foi Célia quem preparou um bolo de aniversário simples mas cheio de amor no ano passado, quando seus pais esqueceram completamente da data, envolvidos em suas próprias preocupações mundanas. Foi ela quem ensinou Isabela a amarrar os sapatos, a escovar os dentes direito, a dobrar suas roupinhas. A diarista preenchia os vazios emocionais que os pais milionários deixavam na vida da menina com sua ausência constante. A criança fecha a porta devagar, cada movimento calculado para não fazer ruído, e se encosta na madeira fria com o coração acelerado. Suas mãozinhas pequenas tremem, não de medo, mas de uma raiva pura e cristalina que ela ainda não sabe nomear. Ela conhece a verdade sobre o vaso quebrado, uma verdade que nenhum adulto viu, uma verdade que pode salvar Célia da injustiça que está sofrendo. Mas Isabela também conhece o poder que Dona Márcia exerce sobre a casa, as ameaças veladas que a governanta faz quando ninguém está ouvindo, o modo como ela manipula situações para benefício próprio. Nos dias que se seguem ao incidente, Isabela observa tudo com uma atenção aguçada que surpreenderia qualquer adulto. Ela vê como Dona Márcia sorri com satisfação quando fala sobre a demissão de Célia, como seus olhos brilham com uma crueldade disfarçada de profissionalismo. A menina nota os detalhes que escapam aos adultos ocupados, como a governanta verifica se não há testemunhas antes de fazer seus comentários mais ácidos, como ela posiciona objetos de forma que acidentes pareçam culpa de outros, como ela usa seu coelho de pelúcia como instrumento de chantagem emocional. A solidão que Isabela sempre sentiu na casa grande se intensifica. Seus pais continuam ausentes, envolvidos em seus próprios mundos de negócios e compromissos sociais. Sua mãe, Amanda, passa semanas em spas caros, tentando manter uma juventude artificial com tratamentos que custam fortunas. Seu pai, Maurício, vive trancado no escritório ou viajando para reuniões importantes, construindo um império financeiro que devora todo o seu tempo e atenção. A governanta controla a casa com punhos de ferro, mas oferece apenas disciplina fria, nunca afeto genuíno. É nesse ambiente de isolamento emocional que Isabela toma uma decisão que mudará tudo. Ela se senta em sua escrivaninha rosa, pega seus lápis de cor favoritos e um papel do caderno da escola. Suas mãos pequenas seguram o lápis com determinação enquanto ela começa a escrever, letra por letra, palavra por palavra, a verdade que ninguém mais viu. A caligrafia é infantil, as letras tortas e desiguais, mas cada palavra carrega o peso de uma injustiça que precisa ser corrigida.
Ela não sabe ainda onde vai esconder o bilhete, apenas sabe que precisa documentar a verdade antes que seja tarde demais. O quarto de Isabela, com todos seus luxos e brinquedos caros, parece uma prisão dourada enquanto ela escreve. Os móveis de mogno maciço, as cortinas de seda importada, o tapete persa que vale mais que um carro, tudo isso não pode preencher o vazio que a menina sente. Apenas Célia conseguia transformar aquele espaço em algo verdadeiramente acolhedor, com sua presença maternal e seu sorriso genuíno. Agora, com a diarista ameaçada de demissão, Isabela sente que está perdendo a única âncora emocional que possui naquela casa fria e impessoal. A mansão dos Figueiredo é um monumento à ostentação, mas também um mausoléu de relacionamentos mortos. Cada cômodo conta uma história de isolamento disfarçado de sucesso, cada objeto caro representa uma tentativa fracassada de compensar a ausência de amor verdadeiro. Os corredores intermináveis ecoam apenas com o som dos saltos de Dona Márcia e o tic-tac implacável dos relógios de parede alemães, nunca com risadas ou conversas íntimas entre familiares. As janelas enormes mostram jardins perfeitamente manicurados por jardineiros que trabalham em silêncio, criando uma beleza artificial que serve apenas para impressionar visitas que raramente vêm. Amanda Figueiredo vive numa eterna fuga de si mesma, migrando de spa em spa numa busca desesperada por uma juventude que escorre entre seus dedos como areia fina. Ela gasta fortunas em tratamentos estéticos, massagens com pedras quentes importadas do Himalaia, terapias alternativas que prometem renovação espiritual mas entregam apenas contas bancárias mais leves. Quando está em casa, circula pela mansão como um fantasma elegante, usando roupas de grife que custam mais que o salário anual de uma família inteira, mas que não conseguem esconder o vazio em seus olhos. Ela mal reconhece a própria filha, tratando Isabela mais como um acessório decorativo que precisa estar bem comportado quando há visitas importantes. Maurício Figueiredo construiu seu império sobre fundações de frieza calculada e ambição desmedida. Ele acorda antes do amanhecer, toma seu café expresso preparado por máquinas italianas que custam mais que carros de luxo, e mergulha imediatamente no mundo dos números, contratos e aquisições. Sua mesa de trabalho é um altar dedicado ao dinheiro, coberta com relatórios que representam milhões em movimento, telefones que conectam continentes, computadores que processam transações que mudam vidas sem que ele sequer conheça os rostos afetados. Para ele, a casa é apenas outro investimento, um símbolo de status que deve ser mantido impecável para impressionar parceiros comerciais e competidores invejosos. A relação entre os pais de Isabela é um casamento de conveniência que há muito perdeu qualquer semelhança com amor ou companheirismo. Eles dividem o mesmo teto, mas vivem vidas paralelas que raramente se cruzam. Quando se encontram, é apenas para discussões sobre investimentos, propriedades ou compromissos sociais obrigatórios. Amanda culpa Maurício por sua solidão emocional, enquanto ele a vê como uma despesa necessária para manter as aparências sociais. Nenhum dos dois consegue enxergar como sua filha cresce órfã de afeto no meio de toda aquela abundância material. Dona Márcia navega por essas tensões familiares com a habilidade de uma serpente experiente. Ela entende que seu poder vem exatamente do desinteresse dos patrões pela vida doméstica, e usa essa negligência para construir seu próprio reino dentro da mansão. A governanta criou um sistema de controle baseado em fofocas sussurradas, relatórios seletivos e manipulação sutil dos fatos. Ela se apresenta como indispensável aos patrões, sempre com soluções para problemas que ela mesma criou, sempre com explicações que isentam sua responsabilidade e apontam culpados convenientes entre os outros funcionários. O desprezo estrutural que permeia a casa não é apenas direcionado aos empregados, mas infecta todas as relações humanas dentro daquelas paredes. Os funcionários são tratados como extensões das máquinas, esperados para funcionar perfeitamente sem jamais demonstrar necessidades humanas básicas como cansaço, doença ou problemas pessoais. Célia,
com seus 5 anos de serviços impecáveis, nunca foi vista como uma pessoa com família própria, sonhos próprios, dificuldades próprias. Ela é apenas uma função que deve ser executada, e quando essa função falha, mesmo que por acidente, torna-se imediatamente descartável. Isabela, apesar de sua pouca idade, absorve inconscientemente toda essa dinâmica tóxica. Ela vê como os adultos ao seu redor tratam uns aos outros com frieza calculada, como o dinheiro é usado como medida de valor humano, como a vulnerabilidade é vista como fraqueza que deve ser eliminada. Mas ela também reconhece, com a clareza moral das crianças, quando presencia verdadeira injustiça. A menina sabe que Célia é diferente dos outros adultos em sua vida, que a diarista oferece algo que nem todo o dinheiro da família pode comprar: amor genuíno e desinteressado. Por isso, a ameaça de perder Célia não representa apenas a perda de uma funcionária, mas a perda da única fonte de calor humano real em sua vida. A sentença de Célia é pronunciada numa manhã cinzenta de terça-feira, quando as nuvens baixas fazem a mansão parecer ainda mais sombria e opressiva. Dona Márcia a chama ao escritório de serviço, um cômodo pequeno e sem janelas onde são tomadas as decisões administrativas que afetam a vida dos empregados. A governanta está sentada atrás de uma mesa de madeira escura, com papéis organizados em pilhas precisas e uma caneta cara entre os dedos manicurados. Sua expressão é de satisfação mal disfarçada, como se estivesse saboreando um doce especialmente delicioso. Ela não convida Célia para se sentar, forçando-a a permanecer de pé como uma réu aguardando a sentença. As palavras são escolhidas com crueldade calculada. Dona Márcia fala sobre responsabilidade profissional, sobre a necessidade de manter padrões elevados na casa, sobre como alguns funcionários não conseguem se adaptar às exigências da família. Ela menciona o vaso quebrado como se fosse apenas a gota d'água de uma série de incompetências, inventando falhas que nunca existiram, criando uma narrativa que transforma 5 anos de trabalho dedicado em uma lista de fracassos. A governanta termina seu discurso com uma falsa expressão de pesar, dizendo que a decisão foi difícil mas necessária, que Célia será liberada após cumprir seus últimos 2 dias de trabalho. Célia escuta tudo em silêncio, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo e os olhos fixos no chão. Ela não tenta se defender porque conhece a inutilidade de argumentar contra uma decisão já tomada. Durante sua vida inteira limpando casas alheias, ela aprendeu que pessoas como Dona Márcia não estão interessadas em verdade ou justiça, apenas em exercer poder sobre quem não pode revidar. A diarista sente um peso no peito que não é apenas tristeza pela perda do emprego, mas dor pela injustiça de ser julgada por um acidente quando sua dedicação verdadeira nunca foi reconhecida. Os 2 últimos dias de Célia na mansão passam como uma agonia lenta. Ela executa suas tarefas habituais sabendo que cada movimento pode ser o último, cada quarto limpo uma despedida silenciosa. Dona Márcia a supervisiona de perto, como se temesse que a diarista fosse sabotar algo ou roubar objetos valiosos, demonstrando uma desconfiança que fere mais profundamente que qualquer insulto direto. Os outros funcionários evitam Célia, com medo de serem associados a uma incompetente e sofrerem consequências similares. A solidão que sempre foi parte de seu trabalho se intensifica até se tornar quase insuportável. É no penúltimo dia que Célia entra no quarto de Isabela pela última vez. O ambiente está exatamente como sempre esteve, impecavelmente decorado mas emocionalmente vazio, cheio de objetos caros mas desprovido da bagunça alegre que caracteriza quartos de crianças verdadeiramente amadas. Ela arruma a cama com o mesmo carinho de sempre, dobrando o lençol com precisão geométrica, ajeitando os travesseiros com atenção maternal. Suas mãos tremem ligeiramente enquanto organiza os brinquedos, sabendo que nunca mais poderá fazer aqueles pequenos gestos de cuidado que davam sentido ao seu trabalho. Quando se abaixa para pegar um chinelo cor-de-rosa que havia rolado para debaixo da cama, Célia nota algo estranho colado à estrutura de madeira.
É um envelope improvisado, feito com papel de caderno escolar e fita adesiva, obviamente obra de mãos infantis. O objeto está posicionado de forma que apenas alguém que se abaixasse completamente poderia vê-lo, escondido com o cuidado de quem teme que seja descoberto. A curiosidade vence a pressa, e Célia remove cuidadosamente o envelope, notando que seu nome está escrito na frente com letras tortas e coloridas. A diarista hesita antes de abrir o papel dobrado. Durante todos seus anos de trabalho, ela sempre respeitou escrupulosamente a privacidade dos patrões, nunca lendo cartas alheias ou examinando documentos pessoais. Mas algo na forma como seu nome foi escrito, com o capricho de quem tentou fazer o melhor trabalho possível, a faz sentir que aquilo foi deixado especificamente para ela. Suas mãos calejadas desdobram o papel com cuidado, como se estivesse manuseando um objeto sagrado, sem saber que está prestes a segurar nas mãos a chave para sua redenção. O conteúdo do bilhete a deixa paralisada. As palavras infantis, escritas com lápis de cor em letras maiúsculas irregulares, revelam uma verdade que ninguém mais conhece, uma verdade que pode mudar tudo. Célia lê e relê as frases simples, sentindo o coração acelerar e as mãos tremerem ainda mais. Por um momento, ela considera esconder o papel novamente, fingir que nunca o viu, partir em silêncio carregando sua injustiça como tantas outras mulheres em sua posição fazem. Mas então ela pensa em Isabela, na coragem que deve ter custado para a menina escrever aquelas palavras e escondê-las, esperando que alguém as encontrasse no momento certo. Na noite anterior ao dia em que Célia encontraria o bilhete, Isabela havia permanecido acordada até muito tarde, lutando contra a decisão que sabia ser necessária mais perigosa. A menina estava deitada em sua cama, abraçando seu coelho de pelúcia surrado, o único brinquedo que realmente amava em meio a tantos objetos caros e sem significado. Através da janela, a lua crescente iluminava os jardins da mansão com uma luz prateada que transformava as árvores em sombras fantasmagóricas. O silêncio da casa grande era quebrado apenas pelos ruídos distantes da cidade e pelo tic-tac hipnótico do relógio antigo no corredor. Isabela sabia que estava correndo um risco enorme. Nos dias após o incidente do vaso quebrado, Dona Márcia havia se tornado ainda mais vigilante e controladora. A governanta parecia ter olhos em todos os lugares, aparecendo nos corredores sem fazer ruído, ouvindo conversas através das portas, vigiando cada movimento dos funcionários com suspeita constante. A menina havia observado como Dona Márcia manipulava situações para seu benefício próprio, sempre encontrando culpados convenientes para problemas que ela mesma causava ou permitia que acontecessem. A ameaça sobre seu coelho de pelúcia havia sido sussurrada numa tarde, quando Isabela havia demonstrado simpatia demais por Célia na presença da governanta. Dona Márcia havia se abaixado até ficar na altura da menina, seu rosto próximo demais, seus olhos frios brilhando com malícia calculada. Com uma voz doce que não conseguia esconder o veneno por trás das palavras, ela havia explicado como crianças desobedientes às vezes perdiam suas coisas favoritas, como brinquedos podiam simplesmente desaparecer se suas donas não soubessem quando ficar quietas. A mensagem havia sido cristalina, qualquer tentativa de defender Célia resultaria na perda do único objeto que oferecia conforto à menina em suas noites solitárias. Mas a injustiça do que estava acontecendo queimava no peito de Isabela como um fogo que não podia ser apagado. Ela havia testemunhado o acidente real, havia visto como Dona Márcia, numa discussão acalorada no celular, havia esbarrado violentamente na prateleira enquanto gesticulava com irritação. O vaso havia balançado perigosamente, e a governanta havia tentado segurá-lo, mas acabou acelerando sua queda. No momento em que o cristal se estilhaçou no chão, Dona Márcia havia olhado ao redor com pânico, certificando-se de que ninguém havia testemunhado sua responsabilidade pelo acidente. Quando Célia apareceu correndo pelo barulho, a governanta já havia elaborado sua versão dos fatos.
A menina se levantou da cama silenciosamente, seus pés descalços não fazendo ruído algum sobre o tapete macio. Ela foi até sua escrivaninha e pegou o bilhete que havia escrito e reescrito várias vezes, tentando encontrar as palavras certas para contar a verdade de forma que os adultos entendessem. Sua caligrafia ainda era infantil, as letras tortas e desiguais, mas cada palavra havia sido escolhida com cuidado. Ela sabia que aquele pedaço de papel poderia salvar Célia da injustiça que estava sofrendo, mas também sabia que poderia trazer consequências terríveis para ela própria. O esconderijo precisava ser perfeito. Isabela examinou seu quarto com olhos de detetive, procurando um lugar onde o bilhete ficasse seguro mas pudesse ser encontrado pela pessoa certa no momento certo. Ela considerou gavetas, mas Dona Márcia as revisava regularmente. Pensou em livros, mas a governanta às vezes os reorganizava. Foi quando seu olhar se fixou na estrutura de madeira embaixo da cama, num cantinho escuro onde nem mesmo a faxina mais cuidadosa alcançava. Usando fita adesiva que havia pego secretamente do escritório, ela colou o envelope improvisado na madeira, posicionando de forma que apenas alguém que se abaixasse completamente poderia vê-lo. Antes de colar definitivamente o bilhete, Isabela o abriu mais uma vez para ter certeza de que havia escrito tudo corretamente. As palavras infantis brilhavam à luz do abajur, sua tentativa corajosa de documentar a verdade que nenhum adulto havia visto. Ela havia até mesmo feito um desenho simples mas inequívoco, mostrando uma figura feminina empurrando um objeto que se quebrava no chão. A criança sabia que sua palavra sozinha poderia não ser suficiente contra a autoridade de Dona Márcia, mas esperava que o bilhete, encontrado por acaso, pudesse plantar a semente da dúvida necessária para revelar a verdade. Após esconder o papel, Isabela voltou para a cama com o coração acelerado, mas também com uma sensação estranha de alívio. Ela havia feito sua parte para proteger a única pessoa que realmente se importava com ela naquela casa fria. Agora restava apenas esperar e rezar para que o destino permitisse que a verdade viesse à tona antes que fosse tarde demais. A menina abraçou seu coelho de pelúcia com força extra naquela noite, sabendo que talvez fosse uma das últimas vezes que poderia fazê-lo se Dona Márcia descobrisse o que ela havia feito. O papel tremia entre os dedos de Célia como uma folha seca ao vento. Ela precisou ler o conteúdo 3 vezes antes que as palavras infantis se organizassem em sua mente de forma compreensível, antes que a magnitude da revelação se tornasse real. A caligrafia irregular de Isabela formava frases simples mas devastadoras. Querida Célia, eu vi o que aconteceu de verdade. A moça nova, assim a menina se referia a Dona Márcia, se estava brigando no telefone e bateu na prateleira com força. O vaso caiu e ela tentou pegar mas não conseguiu. Depois ela disse que se eu contasse para alguém, meu coelho ia sumir para sempre e ninguém ia acreditar em mim mesmo. Mas não é justo você ser mandada embora por uma coisa que não fez. Você é boa comigo quando ninguém mais é. Abaixo das palavras, um desenho colorido mostrava de forma inequívoca o que realmente havia acontecido, uma figura feminina com cabelos presos num coque, claramente Dona Márcia, ao lado de um telefone, com linhas de movimento indicando um gesto brusco em direção a uma prateleira. O vaso estava representado caindo, com pequenos fragmentos desenhados ao redor. Era arte infantil, mas sua sinceridade e precisão dos detalhes não deixavam dúvidas sobre a veracidade do relato. Isabela havia assinado seu nome com letras caprichadas no final, como se quisesse assumir completamente a responsabilidade por suas palavras. Célia sentiu uma mistura de emoções se chocar em seu peito como ondas violentas. Havia gratidão pela coragem da menina, raiva pela injustiça que havia sofrido, medo das possíveis consequências, acima de tudo, uma determinação férrea de que a verdade finalmente fosse conhecida. Ela dobrou o papel cuidadosamente, guardou-o no bolso do uniforme e terminou de arrumar o quarto com mãos que ainda tremiam ligeiramente.
Cada movimento era automatizado, sua mente ocupada calculando como e quando revelar aquela bomba-relógio de papel que poderia explodir toda a narrativa cuidadosamente construída por Dona Márcia. Quando desceu as escadas em direção ao térreo, Célia sentia como se estivesse carregando um segredo nuclear. O papel no seu bolso parecia pesar toneladas, queimando através do tecido como se estivesse em chamas. Ela sabia que aquele momento definiria não apenas seu próprio destino, mas possivelmente o futuro de Isabela na casa. A diarista também compreendia que estava prestes a desafiar toda a hierarquia de poder estabelecida na mansão, enfrentando pessoas acostumadas a nunca terem sua autoridade questionada. Sr. Maurício Figueiredo estava em seu escritório, como sempre, rodeado de papéis importantes e telefones que conectavam seu império financeiro ao mundo exterior. Quando Célia bateu na porta pesada de madeira entalhada, ele nem levantou os olhos dos documentos que examinava. Sua voz impaciente dispensou a interrupção sem cerimônia, presumindo que fosse mais alguma questão doméstica trivial que podia ser resolvida por outras pessoas. Foi só quando Célia disse, com uma firmeza na voz que ele nunca havia escutado antes, que tinha algo importante para mostrar sobre o vaso quebrado, que Maurício finalmente prestou atenção. A transformação no rosto do milionário foi gradual, mas devastadora. Primeiro veio a irritação por ter sido interrompido, depois curiosidade relutante, em seguida confusão crescente enquanto lia as palavras infantis, e finalmente um choque profundo quando a verdade se revelou completamente. Seus olhos percorreram o desenho várias vezes, como se estivesse tentando encontrar falhas na narrativa visual, alguma evidência de que aquilo poderia ser fantasia infantil. Mas a sinceridade brutal das palavras de Isabela e a precisão dos detalhes descritos tornavam impossível questionar a veracidade do relato. Foi nesse momento de tensão absoluta que Dona Márcia apareceu na porta do escritório, sua entrada perfeitamente cronometrada como sempre. Ela vinha comunicar algum detalhe administrativo trivial, seu sorriso de satisfação profissional ainda estampado no rosto, completamente alheia à bomba que havia acabado de explodir. Quando seus olhos se fixaram no papel nas mãos de Maurício e na expressão petrificada do patrão, seu sorriso começou a se desfazer como maquiagem derretendo sob chuva intensa. A governanta tentou manter a compostura, perguntando se havia algum problema, mas sua voz traiu um nervosismo crescente. Maurício levantou os olhos do papel lentamente, seu olhar fixando-se no rosto de Dona Márcia com uma intensidade que poderia derreter aço. O silêncio que se instalou no escritório era denso como concreto, pesando sobre todos os presentes com força esmagadora. A governanta tentou avançar para ver o que estava escrito no papel, mas Maurício fez um gesto com a mão que a paralisou instantaneamente. Quando ele finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade gelada que nenhum dos presentes havia escutado antes, uma frieza que ia além da raiva e entrava no território do desprezo absoluto. O confronto que se seguiu foi uma das cenas mais tensas já presenciadas naquele escritório acostumado apenas a discussões sobre lucros e investimentos. Maurício leu o bilhete em voz alta, cada palavra infantil ecoando no ambiente como uma acusação divina. Dona Márcia tentou desmentir a narrativa, sua voz subindo uma oitava enquanto inventava explicações desesperadas sobre fantasias shields e imaginação exagerada. Ela falou sobre como crianças às vezes confundem situações, como Isabela poderia ter interpretado mal uma cena inocente, como uma menina de 7 anos não podia ser considerada testemunha confiável em questões tão sérias. Mas suas palavras soavam cada vez mais vazias e desesperadas, especialmente quando Maurício apontou detalhes específicos no desenho que apenas alguém que realmente presenciou a cena poderia conhecer. A posição exata da prateleira, o telefone na mão da governanta, até mesmo o horário aproximado do incidente que coincidia perfeitamente com uma ligação que Dona Márcia havia recebido de uma agência de emprego naquele dia. Cada tentativa de negação apenas cavava um buraco mais profundo para a governanta,
revelando camadas adicionais de mentiras e manipulações que ela havia construído ao longo dos meses. Foi quando Isabela apareceu na porta do escritório que o momento atingiu seu clímax emocional. A menina havia descido para procurar Célia, preocupada porque este era o último dia da diarista na casa. Quando viu o bilhete nas mãos do pai e percebeu que sua verdade havia sido finalmente descoberta, seus olhos se encheram de lágrimas simultaneamente de alívio e medo. Dona Márcia, numa última tentativa desesperada de controlar a situação, tentou intimidar a criança com olhares ameaçadores, mas Isabela havia encontrado uma coragem que não sabia possuir. Com uma voz pequena mas firme, a menina confirmou cada detalhe de seu relato. Ela descreveu como havia se escondido quando ouviu a governanta discutindo violentamente ao telefone, como havia presenciado o gesto brusco que derrubou o vaso, como havia visto Dona Márcia olhar ao redor com pânico antes de elaborar sua versão mentirosa dos fatos. Isabela também revelou as ameaças que havia recebido sobre seu coelho de pelúcia, e como o medo havia impedido de falar antes. Cada palavra da menina era uma punhalada na credibilidade já destroçada da governanta. Maurício Figueiredo, homem acostumado a comandar impérios e tomar decisões que afetavam milhares de vidas, sentiu algo se quebrar dentro dele naquele momento. Não era apenas a revelação sobre o vaso ou a injustiça cometida contra Célia. Era a compreensão súbita e devastadora de que sua própria filha havia vivido semanas de medo e angústia dentro da própria casa, que uma criança de 7 anos havia precisado encontrar coragem para proteger a única pessoa que realmente se importava com ela. A percepção de sua própria falha como pai atingiu-o com força de um tsunami emocional. O momento em que Maurício se ajoelhou foi precedido por um silêncio absoluto, como se o próprio ar na sala tivesse parado de se mover. Primeiro ele se dirigiu a Isabela, seus joelhos tocando o carpete caro importado da Pérsia, seus olhos na altura dos olhos da menina pela primeira vez em muito tempo. Suas palavras foram quebradas por uma emoção que ele não demonstrava há décadas, pedindo perdão não apenas por não ter acreditado nela, mas por ter criado um ambiente onde uma criança precisava ter medo de falar a verdade. Ele prometeu que nunca mais permitiria que alguém a intimidasse ou ameaçasse, que sua voz seria sempre ouvida e respeitada. Em seguida, ainda de joelhos, Maurício se voltou para Célia. A diarista, que havia passado 5 anos sendo tratada como mobília humana, viu o homem mais poderoso que conhecia implorando por seu perdão. Ele reconheceu não apenas a injustiça específica da demissão, mas anos de desrespeito sistemático, de ser tratada como invisível, de ter sua dignidade humana negada diariamente. Suas lágrimas eram reais, nascidas de uma vergonha profunda que ele não sabia que poderia sentir. Célia, com uma sabedoria que vinha de décadas suportando injustiças similares, respondeu com uma simplicidade que cortou mais fundo que qualquer acusação: agora a verdade tem voz, Sr. Maurício. Eu não preciso de mais nada além de ser vista como uma pessoa. A demissão de Dona Márcia aconteceu naquela mesma tarde, mas não da maneira explosiva e dramática que muitos esperariam. Maurício, transformado pela revelação e pelo confronto com sua própria consciência, optou por uma abordagem que refletia sua nova compreensão sobre dignidade humana. Ele não gritou nem humilhou a ex-governanta, mas simplesmente comunicou que seus serviços não eram mais necessários, oferecendo uma indenização generosa e cartas de recomendação neutras. Dona Márcia partiu em silêncio, carregando suas malas e a amargura de ter sido descoberta por uma criança de 7 anos que ela havia subestimado completamente. A transformação na dinâmica familiar dos Figueiredo foi gradual mas profunda. Maurício começou a chegar em casa mais cedo, deixando reuniões importantes para jantar com Isabela e ouvir suas histórias sobre a escola. Ele descobriu que sua filha tinha uma imaginação brilhante, um senso de justiça aguçado e uma inteligência emocional que ele havia herdado inconscientemente.
Amanda, inicialmente resistente a mudanças em sua rotina de spas e tratamentos estéticos, foi gradualmente atraída de volta à vida familiar pela alegria genuína que começou a florescer na casa. A mansão, antes um mausoléu de relacionamentos mortos, começou a ecoar com conversas reais e risadas verdadeiras. Célia foi convidada a retornar com condições completamente diferentes. Seu salário foi dobrado, mas mais importante que isso, ela foi tratada pela primeira vez como um membro valioso da família estendida. Maurício estabeleceu um fundo educacional para os filhos de Célia, garantindo que eles tivessem acesso às mesmas oportunidades que sua própria filha. A diarista ganhou seu próprio escritório na casa, um espaço onde podia descansar entre as tarefas, tomar café da manhã com a família e ser consultada sobre decisões que afetavam a vida doméstica. Sua experiência e sabedoria, ignoradas por anos, finalmente foram reconhecidas e valorizadas. O bilhete de Isabela foi emoldurado e pendurado na parede do quarto da menina, não como um troféu de vitória, mas como um lembrete permanente da importância da coragem moral e da responsabilidade de proteger os vulneráveis. A criança, que havia crescido anos em poucas semanas através daquela experiência, tornou-se uma defensora natural dos direitos dos funcionários da casa. Ela aprendeu nomes, histórias pessoais e sonhos de cada pessoa que trabalhava na mansão, tratando todos com o respeito e interesse genuíno que havia aprendido com Célia. A mudança mais profunda, porém, aconteceu no próprio Maurício. O empresário que havia construído sua fortuna sobre fundações de frieza calculada descobriu que a verdadeira riqueza estava em relacionamentos autênticos e responsabilidade social. Ele começou a visitar projetos sociais, não para fazer doações simbólicas que melhorassem sua imagem pública, mas para entender genuinamente como seu sucesso poderia ser usado para diminuir desigualdades sistemáticas. Maurício estabeleceu programas de treinamento profissional para empregados domésticos, ofereceu bolsas de estudo para seus filhos e criou cooperativas que garantiam melhores condições de trabalho e salários dignos. A transformação se espalhou além das paredes da mansão como ondas em um lago. Outros empresários do círculo social dos Figueiredo começaram a questionar suas próprias práticas, inspirados ou envergonhados pelo exemplo de mudança genuína que presenciavam. Célia se tornou uma consultora informal sobre direitos trabalhistas, ajudando outras trabalhadoras domésticas a reconhecer e exigir tratamento digno. Isabela cresceu com uma consciência social aguçada, prometendo usar qualquer privilégio que herdasse para construir pontes em vez de muros entre classes sociais. Anos depois, quando Maurício sentia a tentação de voltar aos velhos hábitos de superioridade e desconexão emocional, ele se lembrava daquele dia em que caiu de joelhos diante de uma menina de 7 anos e uma diarista. A lembrança funcionava como uma bússola moral, redirecionando sempre que começava a perder o rumo. Ele havia aprendido que o verdadeiro poder não vinha de humilhar os vulneráveis, mas de elevá-los. E que, às vezes, a maior sabedoria vem embrulhada em papel de caderno, escrita com lápis de cor, e escondida debaixo da cama por mãos pequenas mas corajosas que se recusam a aceitar a injustiça como normal.